Você está pronto para pagar 25% a mais pelo carro que dirige? Porque a partir da meia-noite de hoje, essa não será uma escolha. Será a nova realidade americana. No exato segundo em que os relógios marcarem 00 em Washington, uma medida radical se tornará lei. Um imposto de 25% sobre todos os veículos importados entra em vigor, sem aviso prévio, sem período de transição. Do dia para a noite, o governo americano declarou guerra. Mas não apenas contra montadoras estrangeiras, contra um sistema inteiro. Contra décadas de alianças, tratados e estabilidade. E se você acha que isso é só sobre carros, você não entendeu o jogo. Donald Trump, recém-reeleito presidente dos Estados Unidos, não quer mais negociar. Ele quer dominar. E para isso, ele está disposto a quebrar as regras. Todas elas. Se nos impõem tarifas, erguemos muros 2 vezes maiores e 2 vezes mais grossos, declarou, olhando diretamente para as câmeras, com aquele olhar frio que mistura provocação e cálculo. Batizou sua medida de tarifa recíproca, um nome que soa neutro, quase técnico. Mas o impacto dela é tudo, menos neutro. É um terremoto financeiro com epicentro em Washington e tremores sentidos em Pequim, Berlim, Tóquio e sim, também em Toronto. Essa tarifa não é um ajuste, é um ultimato, um recado claro e agressivo para os países que ousam competir com os Estados Unidos. Se vocês ganham dinheiro demais vendendo para nós, vamos fazer vocês sangrarem até preferirem parar. O protecionismo virou espetáculo. E o palco? O mundo inteiro. As primeiras vítimas surgem no noticiário. Carros da BMW e Toyota encalhados em portos americanos. Concessionárias em pânico. Clientes furiosos cancelando financiamentos. Wall Street já prevê o que virá a seguir: queda nas vendas, demissões em massa, inflação nos preços e uma possível recessão industrial. Do outro lado do planeta, em Pequim, uma decisão estratégica é tomada em silêncio, e ela vai mudar tudo. Em março de 2025, a China anuncia, sem fanfarras, a suspensão imediata de todas as importações de gás natural liquefeito, LNG, vindo dos Estados Unidos. Valor perdido para os americanos, cerca de 2,4 bilhões de dólares por ano. Mas o verdadeiro prejuízo vai muito além da cifra. Essa medida não é apenas uma represália, é uma reconfiguração do tabuleiro geopolítico. Com a Rússia atolada na guerra, a Europa desesperada por energia e os Estados Unidos tentando impor sua supremacia, a China decidiu realocar sua confiança e seu dinheiro. O novo parceiro escolhido? Austrália. Em questão de semanas, contratos são renegociados, navios redirecionados, rotas energéticas refeitas. A economia do gás gira como um caleidoscópio e o reflexo mais escuro se projeta sobre os Estados Unidos. Curioso, não? Os americanos que se imaginavam no centro do mundo energético agora observam a festa de fora. Como isso aconteceu? A resposta começa com arrogância e termina com isolamento. Trump achou que poderia apertar o mundo inteiro e sair ileso. Mas o mundo está respondendo, com inteligência, com diplomacia e com silêncio estratégico. A China, em vez de bater de frente, moveu-se lateralmente. E esse movimento silencioso ecoa mais alto que qualquer discurso inflamado. É a arte da guerra comercial no século XXI. Não se trata de vencer com gritos, mas com ausências. A ausência de contratos, a ausência de dependência. Porque, enquanto Trump impõe tarifas e se afunda em discursos patrióticos, um velho aliado começa a mudar de posição. O Canadá, tradicional parceiro comercial, fornecedor de petróleo e gás, aliado da OTAN, vizinho cordial por séculos e agora talvez o elo mais frágil da cadeia. Quase 97% do petróleo canadense é vendido para os Estados Unidos. Quase 100% do gás natural exportado também. O destino energético do Canadá sempre esteve atado aos humores de Washington. Trump, em sua cruzada contra tudo que não é Made in America, decidiu mirar também no Canadá. Anunciou um novo pacote de tarifas sobre energia canadense, sob o pretexto de proteger o mercado nacional. Mas isso foi um erro, porque o Canadá finalmente decidiu parar de bater na porta americana e construir a sua própria. Enquanto isso, os americanos comuns começam a sentir os efeitos reais, na bomba de gasolina, no financiamento de um carro, no custo da energia. E se perguntam, isso é mesmo para nos proteger? Ou estamos sendo usados como escudo para o ego de um homem? Porque não é apenas sobre tarifas, é sobre reputação, é sobre confiança. Enquanto Trump se gaba de colocar a América em primeiro lugar, os números contam outra história. Fabricantes americanos começam a cortar turnos, agricultores perdem subsídios, exportadores perdem mercados, o dólar começa a oscilar, e o mundo começa a sondar novos fornecedores, novos aliados, novos líderes. E então surge uma dúvida ainda mais inquietante. E se Trump souber exatamente o que está fazendo? E se a destruição não for acidental, mas planejada? Um plano para forçar a independência à força.
para obrigar o país a se reindustrializar, para sabotar velhas alianças e criar novas lealdades baseadas em medo e dependência. Será esse o preço da nova ordem mundial? Enquanto as tarifas se acumulam e as retaliações se espalham como pólvora, os Estados Unidos caminham por uma trilha cada vez mais estreita e mais solitária. Você consegue imaginar acordar um dia e perceber que o vizinho em quem você sempre confiou já não está mais do seu lado? Que aquele aliado calmo, educado, prestativo, que sempre aparecia com soluções quando você estava em crise, agora está fechando acordos com seus adversários pelas suas costas? Esse vizinho é o Canadá. E ele acabou de virar as costas para os Estados Unidos. Nos livros de história, aprendemos que alianças se constroem ao longo de décadas, mas o que raramente nos dizem é que basta um instante de arrogância para destruí-las. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Donald Trump decidiu impor tarifas sobre o petróleo e o gás canadense, ele não apenas disparou uma bala no pé, ele acordou um gigante adormecido. Porque o Canadá sempre foi chamado de parceiro confiável, fornecedor estável, amigo estratégico. Mas por trás desse verniz diplomático existia algo mais profundo, uma dependência sufocante. Mais de 97% de toda a energia que o Canadá exportava ia direto para os Estados Unidos. Em outras palavras, Washington tinha controle sobre o oxigênio de Ottawa. E por muito tempo, isso foi conveniente, até deixar de ser. Foi nesse exato ponto que algo mudou. Na primavera de 2025, uma empresa pouco conhecida fora do setor energético, Rank Prochemical, abriu discretamente um escritório em Calgary, Alberta, o coração da produção de petróleo canadense. Em poucas semanas, um acordo histórico foi assinado. A Prochemical fechou um contrato de fornecimento de petróleo com a Suncor, uma das maiores produtoras de energia do país. E adivinha para onde esse petróleo vai? China. Você pode não reconhecer o nome Rank Prochemical, mas você vai ouvir falar muito dele. A empresa tem capacidade para processar 800 mil barris por dia e não está interessada em contratos rígidos. Está comprando energia com cláusulas FOB Free On Board, o que significa que o destino da carga pode mudar enquanto ela estiver no mar. Isso dá à China um poder sem precedentes. Ela pode redirecionar o petróleo canadense para onde quiser, na hora que quiser, dependendo de onde estiver a demanda. E mais importante, sem passar por território americano. Se você mora em Michigan, Nova York ou Ohio, seu estado depende da energia que vem do Canadá. E essa energia, que antes cruzava a fronteira livremente, agora está indo para a Ásia. Isso significa que você poderá pagar mais pela gasolina, mais pela conta de luz, mais por absolutamente tudo que depende de transporte e energia. E não é apenas o petróleo que está indo embora. É o próprio controle que os Estados Unidos tinham sobre seu vizinho do norte. Mas nada disso seria possível sem uma peça-chave: a infraestrutura. E ela tem um nome que você precisa lembrar: Trans Mountain Expansion. Esse oleoduto, com quase 1.200 quilômetros de extensão, foi concluído no início de 2024 e triplicou a capacidade de exportação de petróleo canadense, de 300 mil para 890 mil barris por dia. Mas o mais importante, ele liga diretamente as jazidas do interior canadense aos portos do Pacífico. Pela primeira vez na história, o Canadá consegue exportar grandes volumes de petróleo sem precisar dos Estados Unidos. Significa que os portos de Vancouver e Kitimat agora se tornam hubs estratégicos para o abastecimento da China, Japão, Coreia do Sul e Índia. Refino, armazenamento e exportação estão todos sob controle canadense. Washington não toca em nada. É como se o Canadá tivesse passado décadas esperando por esse momento. E quando ele finalmente chegou, deu um passo para essa independência que ninguém viu vindo. Vamos sair um pouco dos bastidores geopolíticos e falar de vidas reais. Sandra, uma dona de casa de Grand Rapids, Michigan, conta que pagava cerca de $180 por mês em energia elétrica. Mas nos últimos 2 meses, sua conta subiu para $265. Ela tentou ligar para a companhia elétrica, mas recebeu uma resposta vaga: custos de importação mais altos. Ela não entende de política comercial, não acompanha discursos presidenciais, só quer manter as luzes acesas e alimentar seus filhos. Enquanto isso, do lado canadense, a narrativa é outra. O primeiro-ministro Mark Carney, ex-diretor do Banco da Inglaterra, não está apenas administrando a crise, ele está redesenhando o papel do Canadá no mundo. Carney entende algo que Trump ignora: que energia é poder, que comércio é influência, que diplomacia não se grita, se executa, e é por isso que, em vez de gritar de volta, o Canadá está assinando acordos. Com a China, com o Japão, com a União Europeia. E todos eles vêm com uma mensagem implícita: não precisamos mais dos Estados Unidos. O impacto disso não se mede apenas em dólares, se mede em confiança. O Canadá, que por décadas foi visto como um irmão mais novo, obediente, agora mostra dentes. E não como ameaça, mas como alternativa.
Uma alternativa estável, confiável, com infraestrutura moderna e política previsível. E enquanto os Estados Unidos se isolam, o Canadá constrói pontes. Em breve, você verá navios canadenses cruzando o Pacífico, abastecendo o Japão. Verá refinarias coreanas operando com petróleo das areias de Alberta. Verá empresas asiáticas investindo em gás canadense. A China está só começando a diversificar suas fontes. O Canadá está prestes a inaugurar seus terminais de LNG. E os Estados Unidos ainda estão tentando entender onde erraram. Enquanto isso, o povo americano continua a pagar mais. Continua a ver fábricas fecharem. Continua a ouvir discursos inflamados que não colocam comida na mesa nem energia na tomada. E o mais perigoso de tudo, continua acreditando que tudo isso é normal. Estamos vivendo um dos maiores realinhamentos econômicos do século. E se você não estiver prestando atenção agora, estará vivendo as consequências depois. Você consegue sentir quando um país muda de papel? Quando ele deixa de obedecer para começar a liderar? Em 2024, o Canadá deixou de ser apenas um fornecedor silencioso para os Estados Unidos. Deixou de ser um braço logístico do mercado americano e tornou-se algo que o mundo não estava preparado para ver. Uma potência energética independente. E essa transformação tem um nome: TMX. O Trans Mountain Expansion Project foi, por anos, tratado como apenas mais um oleoduto. Mais um trecho de aço enterrado sob a terra canadense. Mas o que ninguém percebeu ou não quis perceber é que TMX não foi construído para transportar petróleo. Foi construído para libertar um país. Antes dele, 95% do petróleo exportado pelo Canadá atravessava a fronteira com os Estados Unidos. Não por escolha, mas por falta de alternativas. Sem acesso direto ao Pacífico, Ottawa era refém dos preços e da política americana. Mas e se de repente essa dependência desaparecesse? É exatamente isso que o TMX fez. Com 1.200 quilômetros de extensão, ligando Edmonton, no coração da produção energética canadense, ao porto de Burnaby, na Colômbia Britânica, o TMX triplicou a capacidade de exportação canadense de 300 mil para 890 mil barris por dia. E o mais importante, eliminou a necessidade de passar por território americano. Agora imagine o impacto disso. Imagine ser capaz de enviar petróleo diretamente para a China, Japão, Coreia do Sul e Índia, sem ter que pedir permissão ao seu maior parceiro comercial, ou pior, ao seu maior censor. O Canadá construiu um corredor de liberdade, e esse corredor mudou o jogo. Durante anos, o Canadá foi considerado pacífico demais, educado demais, complacente demais. Um país que nunca buscou projeção de poder. Mas o TMX revelou algo que estava escondido debaixo da superfície: o desejo de soberania. E não apenas política soberania econômica, soberania energética. Por trás dos anúncios técnicos e comunicados de imprensa frios, algo muito mais profundo estava acontecendo. Empresas como Suncor, Cenovus e Imperial Oil começaram a negociar diretamente com compradores asiáticos. Refinarias de Yokohama, Busan e Guangdong passaram a receber óleo das areias canadenses. E contratos milionários foram fechados sem passar por Washington. E o que os Estados Unidos fizeram? Nada. Porque estavam ocupados demais tentando punir o Canadá com tarifas. Enquanto isso, os canadenses já estavam vendendo seus produtos com valores 18% acima dos preços anteriores graças à maior demanda no Pacífico. Afinal, o que vale mais? Manter um cliente que exige desconto e impõe sanções ou conquistar novos que pagam melhor e agradecem pela parceria? O mundo percebeu. A China percebeu. E pela primeira vez, os Estados Unidos estão vendo o Canadá ser cortejado como fornecedor estratégico. O governo canadense anunciou um pacote de incentivo de 6,5 bilhões de dólares canadenses para diversificar mercados de exportação. 5 bilhões foram destinados a apoiar empresas na construção de novas rotas comerciais fora dos Estados Unidos. O restante, distribuído para modernizar a agricultura, infraestrutura e promover acordos bilaterais. E as empresas não esperaram. Mal o TMX foi ativado e já estavam fechando contratos. A Prochina, mencionada anteriormente, expandiu sua presença em Calgary. A PetroVietnam iniciou negociações com produtores de gás canadense. Empresas japonesas ofereceram cofinanciamento para terminais de liquefação em Kitimat. Por que ninguém nos Estados Unidos previu isso? Talvez porque subestimaram o Canadá. Ou talvez porque estavam tão obcecados em punir o inimigo externo que não perceberam que estavam empurrando seus aliados para os braços de outros parceiros. O TMX não é só um oleoduto, é um divisor de águas. Antes dele, o Canadá dependia da boa vontade americana para comercializar sua energia. Agora, os compradores é que dependem da boa vontade canadense. Pense na seguinte cena. Um navio petroleiro gigante, carregado com petróleo canadense, parte do porto de Vancouver rumo a Xangai. No passado, essa imagem seria impensável. Hoje, ela se repete toda semana.
Do outro lado do mapa, em estados como Minnesota, Wisconsin e Michigan, as refinarias que antes recebiam petróleo barato do Canadá estão operando com 40% da capacidade. Algumas pararam completamente, outras dependem de petróleo mais caro vindo do Golfo do México. A crise já começou, só que ninguém está chamando de crise. É um colapso lento, silencioso, mas fatal. E a mídia americana? Segue culpando a China, a Europa, a Agenda Verde, os globalistas. Mas a verdade é que tudo começou em casa, com uma tarifa, com um discurso, com uma visão de mundo baseada na força, não na diplomacia. Mark Carney, com sua fala moderada e raciocínio de banqueiro central, tem sido chamado de invisível por seus críticos. Mas talvez essa invisibilidade seja exatamente o que o torna perigoso para Washington. Ele não grita, ele entrega. E enquanto Trump faz barulho, Carney move os trilhos da história. Então não fique só assistindo, participe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ainda acredita que os Estados Unidos continuam no controle de tudo. Você já parou para pensar que o combustível mais silencioso da Terra pode ser também o mais explosivo? Ele não cheira, não se vê, não faz barulho quando chega. Mas quando some, o mundo sente. E neste exato momento, ele está mudando de bandeira. Enquanto a maioria do planeta ainda discute petróleo e gasolina como se estivéssemos em 1980, um outro combustível já assumiu o comando do século XXI, o gás natural liquefeito LNG. E o que está acontecendo com ele pode mudar não apenas a forma como nos aquecemos, cozinhamos ou produzimos eletricidade. Pode redefinir o poder geopolítico das nações. E sabe qual país está no centro dessa virada? O Canadá. O ponto de inflexão tem nome: ICEP, Kitimat, Colômbia Britânica. Ali, nas costas geladas do Pacífico Norte, entre montanhas esculpidas pelo tempo e mares rasgados por glaciares, está sendo finalizado um dos projetos energéticos mais ambiciosos do planeta, o LNG Canada, um terminal colossal financiado por gigantes como Shell, Mitsubishi e ProChina Energy, com capacidade de escoar bilhões de metros cúbicos de gás por ano diretamente para o Japão, China, Coreia do Sul e qualquer outro país disposto a pagar o preço que os Estados Unidos achavam que sempre controlariam. Até recentemente, os Estados Unidos eram os reis absolutos do LNG. Em 2024, lideraram as exportações globais com mais de 91 milhões de toneladas. Comandavam os preços, controlavam os fluxos e acreditavam que o mundo dependia deles. Em março de 2025, após Trump aplicar tarifas sobre produtos chineses e criticar abertamente a balança comercial com Pequim, a China fez o impensável. Suspendeu todas as importações de LNG americano. A perda anual estimada para os Estados Unidos? 2,4 bilhões de dólares. Mas o real prejuízo foi outro: credibilidade. A China não anunciou sanções, não fez discursos agressivos, nem ameaçou retaliar. Apenas parou de comprar. E o mundo entendeu a mensagem. E o Canadá? Estava pronto. O projeto LNG Canada, há anos travado por questões ambientais e burocráticas, ganhou prioridade total. Licenças foram aceleradas, parcerias foram reforçadas. Infraestrutura foi expandida. E o mais simbólico de tudo, os primeiros carregamentos de gás canadense estão previstos para partir até o final de 2025, com rotas que não passam por território americano. Agora pense nas implicações disso. Imagine que você é um comprador internacional de energia. Você quer estabilidade. Você quer um fornecedor previsível, confiável e geograficamente seguro. Entre um país que vive oscilando entre tarifas, guerras culturais e disputas internas e um que investe em infraestrutura, assina acordos de longo prazo e mantém a calma em meio ao caos global. A Ásia já escolheu. Empresas japonesas estão fechando contratos de 20 anos com o Canadá. A Coreia do Sul está cofinanciando novas instalações de liquefação. A China, apesar das tensões com o Ocidente, vê no Canadá uma alternativa que foge tanto da dependência russa quanto da instabilidade americana. O gás canadense é mais limpo, com uma pegada de carbono menor do que o gás russo e americana, devido ao processo de extração e transporte mais moderno. Em um mundo que caminha para metas climáticas cada vez mais severas, isso não é apenas um detalhe, é um passaporte geopolítico. Nos Estados Unidos, a crise se instala. Exportadores americanos, antes acostumados a negociar com a China, agora veem seus estoques acumularem. Cidades portuárias do Golfo sentem a desaceleração. Políticos locais, antes orgulhosos das exportações energéticas, agora enfrentam pressão de eleitores desempregados. E tudo isso enquanto o governo Trump continua dizendo que estamos vencendo. Enquanto o mercado americano encolhe, o canadense expande. Enquanto os contratos dos Estados Unidos são cancelados, os do Canadá se multiplicam. Enquanto os Estados Unidos lutam contra o mundo, o Canadá está sendo integrado a ele.
E esse avanço não para no Pacífico. Novas rotas estão sendo estudadas para o Ártico. O Canadá quer usar o degelo das calotas polares causado pelas mudanças climáticas a seu favor. Isso significa exportações mais rápidas para a Europa. E menos dependência de rotas controladas pelos Estados Unidos. E se o gás natural for o verdadeiro cavalo de Troia da reconfiguração global? A energia do futuro não será apenas limpa ou eficiente. Ela será estratégica, ela será silenciosa, e ela será controlada por quem entender a geografia do poder. Enquanto a Casa Branca briga com o México por questões de fronteira, enquanto impõe tarifas contra seus próprios aliados, enquanto Trump ameaça cortar subsídios de empresas que traem a América ao buscar fornecedores no exterior, o Canadá apenas avança, passo a passo, navio a navio, contrato a contrato. O que acontece quando o vizinho que sempre te serviu se torna o concorrente que você não pode controlar? Porque essa é a nova realidade. O Canadá não está mais pedindo licença, está construindo terminais, vendendo gás, atraindo investidores. E mais do que tudo, está redefinindo o que significa ser um aliado. Não mais submisso, não mais dependente, mas estrategicamente autônomo. Você já reparou como um império não cai de uma vez? Ele não desmorona em um estrondo cinematográfico. Não ruge, não explode. Ele afunda como um navio imenso, lentamente e rangendo. E às vezes, os passageiros nem percebem que estão afundando, até a água tocar os tornozelos. É exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos. A primeira rachadura não veio com um terremoto, veio com uma assinatura. Quando Donald Trump retomou o poder em 2025, sua promessa era clara: Make America Great Again, again. Mas bastaram 90 dias para os mercados mostrarem que o mundo não estava disposto a jogar o mesmo jogo. Vamos aos números, porque eles contam a história que muitos preferem ignorar. O S&P 500, termômetro da confiança corporativa americana, caiu 6,3% entre janeiro e março. O Dow Jones recuou 4,4%, mesmo com tentativas do governo de estancar a sangria via isenções fiscais. E o mais alarmante: o Nasdaq índice, que representa as gigantes de tecnologia, despencou 10,8%. E enquanto isso, do outro lado do mundo, o MSCI China Index subiu 28% no mesmo período. O Hang Seng de Hong Kong ganhou 26%. O CSI 300, que reúne as maiores empresas da China continental, avançou 5,2%. Enquanto os Estados Unidos se trancavam em tarifas e discursos nacionalistas, a China abriu as portas para o capital estrangeiro. Cortou juros, estabilizou políticas monetárias, lançou pacotes de estímulo focados em infraestrutura, inovação e real estate. E o resultado? Mais de 8,4% de aumento no investimento direto estrangeiro, em pleno ano de tensões geopolíticas. E as empresas americanas? Algumas tentaram resistir, outras fizeram as malas. A AstraZeneca, por exemplo, anunciou em fevereiro um plano de expansão massiva de sua base de pesquisa e desenvolvimento na China. A justificativa? Ambiente favorável à inovação. Segundo o Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan, houve uma queda de 8% no otimismo dos americanos nos primeiros 3 meses de 2025. E isso em plena expectativa de renascimento econômico com a volta de Trump. A economia americana é 75% consumo interno. Ou seja, se as pessoas têm medo, elas gastam menos. Se gastam menos, as empresas vendem menos. Se vendem menos, cortam custos. Se cortam custos, demitem. É uma reação em cadeia. E ela já começou. A Ford, por exemplo, anunciou o fechamento de uma de suas fábricas em Illinois, alegando incerteza de mercado. A General Electric suspendeu seus planos de expansão em energia renovável no Texas, e a Boeing, já fragilizada por crises anteriores, está revendo contratos internacionais devido à volatilidade tarifária. A Bloomberg relatou que, entre janeiro e março, fundos de investimento internacionais retiraram 112 bilhões de dólares de ativos americanos. Para onde foram esses recursos? China, Sudeste Asiático, Canadá. Sim, até o Canadá. O país que até ontem exportava petróleo barato sob as ordens de Washington, agora é visto como porto seguro, créditos de carbono estáveis, ambiente político previsível, parcerias multilaterais com Europa e Ásia. E do outro lado, Trump, falando que tudo é culpa da mídia, que os números são forjados, que a Tesla é o futuro da América mesmo após a empresa perder 20% do seu valor em apenas um mês. Sobre a Tesla, mesmo tendo apresentado lucros recordes no primeiro trimestre, o mercado não comprou o otimismo. Por quê? Porque lucros isolados não compensam insegurança estrutural. Investidores temem o impacto da guerra comercial sobre os insumos e a cadeia logística. Temem o isolamento dos Estados Unidos. Temem que o produto seja ótimo, mas o país, imprevisível. Trump apostou todas as suas fichas na ideia de que o mundo precisa dos Estados Unidos, mas o mundo está mostrando que pode viver sem.
E talvez essa seja a maior ferida de todas. Não a perda de contratos, não a queda das ações, mas o fato de que, pela primeira vez em quase um século, a liderança americana está sendo colocada em xeque. E enquanto isso, o povo segue lutando para pagar a conta de luz, para encher o tanque, para manter o filho na escola. A elite financeira tem alternativas. Pode investir na Ásia, na Europa, em fundos criptografados. Mas o americano médio, esse está preso dentro do navio que afunda. Você pode sentir quando um país começa a deixar de ser um país e se transforma em um negócio. Quando decisões não são mais tomadas com base em justiça, mas em custo-benefício. Quando as pessoas deixam de ser cidadãos e viram estatísticas. E nos Estados Unidos de 2025, essa transição já não é mais simbólica. O colapso econômico que já abordamos nas partes anteriores não vem sozinho. Ele é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais sombrio. A desconstrução deliberada do estado de bem-estar social. Trump não quer apenas cortar gastos. Ele quer reformar os pilares morais que sustentam o serviço público. Quer transformar necessidade em fraqueza, direito em privilégio, solidariedade em inimigo ideológico. E o ataque começou onde dói mais. Nas crianças, nos doentes, nos idosos, nos professores. Vamos começar pela educação. Em janeiro de 2025, a nova administração anunciou um corte de 52% no orçamento do Departamento de Educação. Mais da metade do corpo técnico foi demitido não por desempenho, mas por ordem direta do gabinete presidencial. Funcionários foram convocados a evacuar seus escritórios por causa de uma ameaça de segurança. Uma hora depois, receberam e-mails informando que não deveriam retornar. As salas foram trancadas. A missão era clara: implodir a burocracia de dentro para fora. O Programa Federal de Assistência a Estudantes com Deficiência teve 40% de seu orçamento cortado. Isso afetou diretamente 6 milhões de crianças em todo o país. Salas de recursos foram fechadas. Profissionais de apoio foram demitidos. E pais, já sobrecarregados, passaram a carregar sozinhos o peso da inclusão. Imagine seu filho tendo que sair da escola porque não há mais alguém que o acompanhe na sala de aula. Imagine explicar a ele que isso aconteceu porque cortar gastos era necessário. Agora pare de imaginar, porque isso já está acontecendo em Texas, Ohio, Flórida e Iowa. O Programa de Alimentação Escolar para Famílias de Baixa Renda perdeu 30% da verba federal. Isso deixou cerca de 10 milhões de crianças sem acesso regular a uma refeição decente por dia. Pergunte a qualquer professor da rede pública e ele vai dizer a verdade que ninguém quer ouvir. É difícil ensinar equações para um aluno que só come quando está na escola. As diretoras das escolas estão fazendo vaquinhas. Os professores estão comprando mantimentos do próprio bolso. Enquanto isso, Trump aparece em rede nacional dizendo que os gastos em educação são inchados e ineficazes. Mas ineficaz para quem? Inúmeras escolas públicas reportaram queda de desempenho e aumento da evasão escolar em apenas 3 meses. Em escolas que atendem crianças com deficiência, a taxa de abandono aumentou 18% só entre janeiro e junho. O governo diz que está economizando. Economizando o quê? Talvez o futuro. Agora vamos falar da saúde, ou, mais precisamente, da destruição da saúde pública. O novo governo cortou 880 bilhões de dólares do Medicaid, programa que atende mais de 80 milhões de americanos. Quase um quarto da população perdeu ou teve restrições severas no acesso a consultas, exames e medicamentos. Você tem noção do que isso representa? Pessoas com câncer sem quimioterapia, crianças diabéticas sem acesso à insulina, gestantes sem pré-natal. Foram demitidos 70 mil funcionários do Departamento de Assuntos de Veteranos. Em hospitais de Nova York, Califórnia e Texas, as filas dobraram. Veteranos com traumas, amputações, transtornos mentais esperam até 12 meses por atendimento. Antes, eram 6 meses. Agora, a espera equivale a 1 ano de dor. Eu lutei pelo meu país. Agora tenho que lutar para conseguir atendimento. Essa frase não saiu de um filme. Foi dita por John Foster, veterano de 49 anos, em frente ao hospital da VA em San Antônio. Enquanto isso, os discursos de Trump seguem o mesmo roteiro. Precisamos cortar privilégios, precisamos ser fortes. Mas será que é força abandonar os mais vulneráveis? Ou isso é apenas crueldade com um nome novo? Vamos falar da Seguridade Social. 7 mil funcionários da SSA foram desligados, o que causou um efeito cascata. Atraso na concessão de aposentadorias, suspensão temporária de benefícios por deficiência, milhares de pedidos acumulados, sem prazo para resposta. Estima-se que 4 milhões de americanos perderam o acesso à saúde ou benefícios relacionados em apenas 9 meses. Você consegue imaginar o pânico de um idoso que depende de um cheque para comprar seus remédios e ele simplesmente não vem? Porque alguém em Washington precisava enxugar o sistema. A mídia conservadora aplaudiu. Disse que o país precisava voltar às raízes, romper com o assistencialismo.
Mas não disseram que essas raízes enterram vidas reais. O que estamos vendo nos Estados Unidos em 2025 não é austeridade. É desumanização com verniz patriótico. Essa parte não é sobre geopolítica. É sobre gente. Gente invisível, esmagada por um governo que prefere armas a merendas. E se você acha que isso é exagero, pense nisto. O orçamento da defesa para 2025 foi aumentado em 115 bilhões de dólares. Simulation. Enquanto as escolas são fechadas, mísseis são fabricados. O governo diz que precisa garantir segurança nacional. Mas como se protege uma nação cujas crianças não conseguem aprender? Cujos idosos morrem em filas? Cujos veteranos se suicidam por desamparo? Isso não é segurança. É barbárie institucionalizada. Se isso te indignou, você não está sozinho. Milhares de americanos estão se levantando. Protestos tomaram as ruas de Washington, Chicago, Nova York. Pais, professores, médicos, estudantes, todos gritando o mesmo recado. Nós não somos descartáveis. Toda relação tem um limite, até mesmo entre vizinhos. O limite entre parceria e submissão, entre amizade e exploração, entre estender a mão e apertar o pescoço. E neste momento, o que estamos vendo entre os Estados Unidos e o Canadá não é mais uma tensão comercial. É uma ruptura de confiança. É um divórcio geopolítico. É o fim da ilusão de que os Estados Unidos ainda têm o controle do tabuleiro. Mas Trump se recusa a aceitar isso. Em um dos discursos mais controversos de seu novo mandato, o presidente sugeriu que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano. Disse que isso resolveria os problemas de fronteira, os conflitos tarifários e ainda traria benefícios fiscais para o povo canadense. Foi mais do que provocação. Foi um insulto à soberania. O primeiro-ministro Mark Carney, até então um nome técnico, quase invisível, emergiu como a voz firme de um país que se recusa a se ajoelhar. Em coletiva, afirmou que o Canadá não é satélite de nenhuma superpotência, mas um arquiteto do seu próprio destino. E o destino está sendo traçado. Nas últimas semanas, o Canadá anunciou tarifas retaliatórias sobre exportações americanas em áreas cruciais: 25% sobre alumínio, 30% sobre alimentos processados, 35% sobre automóveis. Mas o golpe mais duro veio de Ontário, a província mais populosa do país e lar de parte vital da infraestrutura energética que abastece o nordeste dos Estados Unidos. O premier Doug Ford anunciou um surcharge energético de 25% sobre eletricidade exportada para estados americanos. A medida, segundo ele, é simples. Se os Estados Unidos querem nos tratar como inimigos comerciais, então serão tratados como tal. O impacto foi imediato. Famílias em Michigan, Nova York e Minnesota, que dependem da energia canadense, já começam a ver a conta de luz subir em $100 por mês. Negócios locais reportam queda na margem de lucro. E a inflação, que Trump prometeu controlar, ganha novo fôlego. Mas esse é só o começo. O Canadá estuda ampliar a retaliação para setores simbólicos da economia americana: vinho californiano, agricultura do meio oeste, peças automotivas da Pensilvânia. Tudo isso atingindo em cheio os estados que ajudaram a eleger Trump. Você entende a ironia? O presidente que prometeu proteger os americanos está afundando exatamente aqueles que confiaram nele. Trump não está apenas isolando os Estados Unidos do Canadá. Está isolando os Estados Unidos do mundo. O G7, antes um palco de domínio americano, agora é um espaço onde a liderança dos Estados Unidos é tolerada, mas não seguida. A União Europeia já iniciou conversas formais com o Canadá sobre um novo pacto energético e comercial multilateral. O Japão anunciou uma missão permanente em Vancouver para estreitar laços energéticos. Enquanto isso, o dólar perde força, a confiança internacional recua, o soft power americano se esvai. A resposta está vindo não com tiros, mas com tratados. Não com tanques, mas com navios cargueiros indo de Vancouver a Xangai. Não com guerras declaradas, mas com parcerias discretas que excluem Washington. A nova guerra não é fria, é econômica. E os Estados Unidos estão perdendo. Você ainda acha que isso é sobre comércio? Não. É sobre identidade nacional. É sobre qual modelo de sociedade os Estados Unidos querem sustentar. Um país fechado em si mesmo, com medo do mundo? Ou uma nação que entende que poder real se constrói com respeito, parceria e visão? Mas há resistência, há esperança. Há milhões de americanos nas ruas dizendo não em meu nome. Há canadenses, europeus, asiáticos e até republicanos moderados dizendo que o mundo não precisa ser dividido em vencedores e vencidos. Se você acompanhou até aqui, é porque você sente que algo profundo está mudando. E talvez você seja uma das vozes que se recusa a assistir tudo isso calado. Se inscreva neste canal, curta este vídeo, compartilhe, comente, deixe nos comentários. O que mais te chocou? Em que ponto você percebeu que a mudança é real? E o mais importante,
Que tipo de mundo você quer construir? E com quem? Obrigado de coração por ter vindo até aqui. Até o próximo vídeo.